Bom dia, sétimo ano, tudo vamos para a correção, né, das nossas páginas 256, perdão, 265, 270, né, temos aqui esse trecho, né, que ele fala: manga em Florianópolis tem proliferação de jacarés do papo amarelo. Conforme o diretor da Florão, Marcos da Silva, os jacarés estão se proliferando devido à falta de predadores naturais. Lagartos e garças são animais que comem ovos e os filhotes deles, mas estão sumindo. A explicação, né, da Florão é que décadas atrás foi trazido para Santa Catarina o saqui, que é natural do Nordeste. O macaquinho, por sua vez, que também se alimenta de ovos dos pássaros, acabou causando um desequilíbrio ambiental. Então vamos aqui para a nossa sexta questão. Ele pergunta o seguinte: com base no texto acima, o que contribuiu para o aumento da proliferação dos jacarés do papo amarelo, né? O que causou, gente, foi a falta do que? A falta de predadores naturais, né? Essa falta levou ao aumento da população dos jacarés. Já na sétima, explique por que a introdução do saqui causou um desequilíbrio ambiental, né? Ao ser introduzido, gente, num ambiente, né, que não é o seu ambiente natural, o saqui ele passou a se alimentar dos ovos, né, das aves, os quais, né, quando adultos, se alimentavam dos ovos dos jacarés. Assim houve o quê? Um aumento, né, da população dos jacarés, né, uma vez que seus ovos não eram predados. E assim causou o quê? Um desequilíbrio ambiental, tá bom? Indo agora para a nossa outra página, gente, vamos para a página 265, né, que é essa páginazinha aqui. Vamos ter aqui a nossa primeira questão. Nessa questão, ela pede, observe as fotografias dos seres vivos abaixo e identifique o grupo qual pertence, né, zooplâncton, nécton ou bento. Para isso, escreva a letra das fotografias nos locais adequados, né? Então, a gente vai ler, né, cada uma dessas imagens e vamos, né, colocar aqui de acordo com a sua classificação. No letra A, né, na imagem A, nós temos o pepino do mar, move-se no fundo do mar ou muitas vezes cava o substrato. Quando a gente fala desse tipo de animal, gente, a gente está falando do bento. Então, você vai colocar a letra A em bento. Já na segunda imagem, né, os copépodes, né, aumentam aproximadamente de 10 vezes. São pequenos crustáceos que vivem na água sendo carregados por correntezas, né? Esse tipo de animal a gente está falando do zooplâncton. Então, a gente vai colocar o B bem aqui no zooplâncton. Já na imagem C, as tartarugas verde passa a maior parte de sua vida nadando ativamente nas águas oceânicas, né? A gente está falando no caso do nécton. Então, ficou assim, C, A e B. Já a segunda questão, observe o aquário de água doce que Carlos tem em sua casa. Aí vamos lá, letra A, tá aqui o aquário. Vamos aqui a letra A. Quais elementos presentes nesse aquário fazem parte do meio biótico, né? Lembrando que o meio biótico é dos seres vivos. Então, a gente vai ter quem aqui de ser vivo? Nós vamos colocar, está colocando os peixes, tá bom? Caso alguém tenha citado as plantas, gente, né? Mas a planta desse aquário aqui é uma planta artificial. Então, é por isso que ela não entra, tá bom? Planta. Se fosse uma planta natural, né, a gente estaria colocando as plantas, né? Mas como plantas de aquário são plantas artificiais, a gente não cita, tá bom? Se fosse uma planta natural, a gente estaria citando aqui peixes e plantas. Mas a planta é artificial, então a gente vai citar só os peixes. E quais fazem parte do meio abiótico, né? Que é a letrinha B. Então, a gente vai colocar aqueles fatores que não têm vida, mas que ajudam a se manter a vida, né? Que no caso a gente vai estar citando a luz, né? O gás oxigênio, a água, né? O fundo, né? Que a gente chama de substrato, tá bom? Já a letra C, como podemos chamar a interação existente entre o meio biótico e o meio abiótico, né? A junção do meio biótico de seres vivos com o que não é vida, nós chamamos de ecossistema. E a letra D, se alterarmos algum fator do meio abiótico desse ecossistema aquático, ocorrerão alterações no meio biótico. Em cada afirmativo, cite um exemplo, né? Se a gente afetar assim, né, os fatores abióticos, que não têm vida, pode ocasionar uma alteração para o que tem vida? Pode sim, gente. A gente tem que entender uma coisa.
Se diminuirmos, vamos dar um exemplo, né? Se diminuirmos ou tirarmos o gás de oxigênio desse ecossistema aí, do aquário, vai ocorrer a morte de seres vivos, né? Porque não vai ter mais o oxigênio para respirar. Tipo, se alterarmos também a temperatura da água, né? Pode prejudicar também, né? E levar à morte desses seres vivos. Então, os fatores abióticos, eles influenciam, sim, né? Os seres vivos, tá bom? Indo agora para 270, que é essa daqui, ó. Vamos ter aqui a nossa terceira questão, né, onde fala o seguinte, ó. Os povos indígenas dependem dos recursos da floresta para sobreviver dela. Utilizam parte de plantas para alimentação e fins medicinais. Consomem a carne dos animais silvestres, extraem mel, entre outros recursos. A floresta também é importante para a cultura e espiritualidade desses povos, né? Temos aqui, né, um povo indígena numa aldeia, né? Aí temos um textozinho, ó. O povo indígena Calapalo realiza diversas atividades na floresta, como coletar pequins e utilizar a pesca para sua alimentação. Das conchas de caramujo, eles fazem produtos artesanais. Além disso, eles fazem o plantio da mandioca, batata doce, algodão e ao longo do curso do rio Culene, em Mato Grosso. Então, vamos lá para a nossa letra A. Né? Converse com um colega sobre a seguinte questão. Né? As florestas são importantes apenas para os povos indígenas que elas habitam? Será que ela é importante só para o povo indígena? A gente sabe que não, gente, que as florestas elas são muito importantes, né, para todo o planeta, né? E os seres vivos que vivem nela, né? Pois as florestas, a gente sabe que elas influenciam no clima, elas contribuem para a manutenção do efeito estufa, né? Evitando parte de sua intensificação. As florestas, elas abrigam, né, uma grande variedade de seres vivos, né, e é um local, né, onde podemos encontrar a água, né, uma grande distribuição de oxigênio. Então, ela não é importante só para os indígenas, é importante para todo o planeta. Já na letra B, ó, as florestas tropicais podem ser classificadas como um bioma, por quê? Né? Cite um exemplo que pode ser encontrado no Brasil. Elas podem ser classificadas? Sim, gente, elas podem sim, tá bom? Pois as florestas tropicais não são específicas de um local, né? Podendo ocorrer em diferentes regiões do mundo, né, que apresentem características semelhantes entre si, né, como a questão da temperaturas elevadas, né, durante praticamente o ano todo. Tem também a questão das chuvas abundantes, né? A grande variedade dos animais e vegetais, né? E esse bioma, ele é representado no Brasil pela floresta amazônica e também pela mata atlântica, tá bom? Já a quarta questão, ó, com base nas informações sobre os animais, responda, né? Nós temos aqui, ó, o lobo-guará é um animal de hábitos noturnos que vive no cerrado. Ele é onívoro e se alimenta de frutos pequenos e animais e ovos. Temos o outro, ó, o tamanduá-bandeira, também pode viver no cerrado, tem hábitos diurnos e noturnos e alimenta-se de cupim e formiga. Aí vamos aqui para a pergunta, ó. O lobo-guará e o tamanduá-bandeira possuem o mesmo habitat e o mesmo nicho ecológico. Se a gente analisar duas imagens, vão perceber que eles possuem, né, ambos possuem o mesmo habitat, né? O habitat que é o quê? Que é o local, né, que é o lugar onde eles vivem, né? Mas eles não possuem, ó, o mesmo nicho ecológico. O nicho ecológico é diferente, né? O comportamento, o modo de vida deles é diferente. Então, eles vão possuir o mesmo habitat, mas não vão possuir o mesmo nicho ecológico, tá bom? Então, era isso, gente, nossa correção. Qualquer dúvida, tá bom? Vocês estejam me procurando no privado.